A quinta turma do STJ prolatou um acórdão muito importante de defesa do sistema penal acusatório, que deveria ser aquele vigente no Brasil. Para o STJ é o sistema vigente no Brasil, mas hoje há muita confusão a respeito disso. Parece que nós vivemos ali um modelo híbrido de sistema penal, ora acusatório, ora inquisitorial, elementos de um, elementos do outro. E essa decisão que o STJ prolatou nesse caso, ela é muito importante na reafirmação do sistema penal acusatório. O que acontece? Em 2017, um ciclista chamado Raul Aragão, membro de uma ONG chamada Rodas da Paz, morreu atropelado em Brasília. O autor do crime foi condenado em primeira instância por homicídio culposo, só que agora essa condenação ela foi anulada pela quinta turma do STJ. Por quê? O primeiro laudo pericial produzido nesse caso, lá na primeira instância, indicou que o réu ele dirigia a 95 km por hora numa via cujo limite era de 60 km por hora, porém não determinou que o excesso de velocidade foi a principal causa da colisão. Bom, o homem foi condenado, apelou à segunda instância, no caso o TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e ali na segunda instância, a desembargadora relatora tomou a iniciativa de pedir a produção de um novo laudo pericial que respondesse o seguinte quesito: o excesso de velocidade foi a causa determinante da colisão ou não? Bom, foi prolatado esse segundo laudo, respondendo que sim, o excesso de velocidade teria sido a causa determinante da colisão, e com base nesse laudo, com base nessa resposta da perícia, a desembargadora relatora votou pela confirmação da condenação, foi acompanhada pelos demais desembargadores, e a condenação do réu foi mantida. A defesa então recorreu ao STJ dizendo, isso está errado. A desembargadora relatora, ela participou da produção da prova, e de uma prova que foi determinante para a condenação do acusado. Isso fere o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? É a completa separação de funções. A acusação só acusa, a defesa só defende e o juiz apenas julga. O juiz não pode determinar a produção de novas provas. Geralmente os juízes dizem o seguinte, né? Não, mas eu preciso esclarecer determinadas dúvidas. Só que a dúvida no processo penal, ela milita a favor do acusado. Então, em caso de dúvida, ele não tem que mandar produzir novas provas para esclarecer, fazer novas perguntas, etc. Não. Na dúvida, ele absolve. Então, quando ele determina produção de prova suplementar, quando ele determina o reforço do acervo probatório da acusação com vistas a condenar o réu, ele está participando da acusação, ainda que indiretamente. Ainda que talvez bem intencionado, isso não é correto, porque ele está participando da acusação. E essa foi a alegação que a defesa fez nesse caso e o STJ concordou. O STJ disse que essa alegação ela está correta, realmente se verificou, no caso, uma iniciativa equivocada da desembargadora relatora. Quem deveria se esforçar em provar que o excesso de velocidade havia sido a causa determinante da colisão deveria ser o Ministério Público e não o órgão jurisdicional. Então, uma decisão muito importante do STJ, uma decisão muito importante da quinta turma da Corte. Eles mencionaram aqui nesse julgamento o artigo 616 do Código de Processo Penal. Esse artigo ele diz o seguinte: no julgamento das apelações, poderá o tribunal, a Câmara ou a turma proceder a um novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Foi até com base nisso que a desembargadora relatora tomou a iniciativa que tomou. Só que isso não pode ser interpretado em desfavor do réu. Em que sentido? O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que foi o voto que prevaleceu nesse julgamento do STJ,
ele disse o seguinte, é verdade, o magistrado, o relator do processo, ele pode requerer diligências, só que essas diligências, elas só podem ser supletivas, ou seja, complementares àquilo que já foi produzido. Não pode extrapolar o âmbito das provas que já foram produzidas. Não pode trazer elementos que a acusação não se preocupou em trazer ou não foi capaz de trazer. Dessa forma, o magistrado ele iria acabar participando da acusação e fazendo o trabalho do Ministério Público. E aí é muito complicado para o réu lutar contra o órgão acusatório, contra o Ministério Público e contra o juiz também. Isso não seria correto. Bom, decisão importantíssima, prolatada pelo STJ, a quinta turma do STJ, é o ARESP 1.877.128. Tá? O agravo em recurso especial 1.877.128. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente volta com mais vídeos.